Muito bem, atendendo algumas perguntas, né, que me foram feitas aí pela via da internet, né? Uma delas com bastante frequência, mas está formulada aí de formas diferentes, mas que parecem estar procurando a mesma resposta, é em relação a que teoria atende, né, a visão cristã da história, né? O que o cristianismo vê da história, qual a sua teoria, né? E eu resolvi aqui pelo menos falar algo sobre isso brevemente nessa pequena aula, e dando ênfase principalmente ao que constitui essa teoria da história cristã, que existe uma teoria, né, cristã, aliás, da história, e quais são pelo menos as três características mais fundamentais desta teoria, ou seja, deste modo de ver, de contemplar, né, a realidade histórica. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o cristianismo, ou a religião cristã, parece ser a única, mas se não for a única, é a maior, né, no sentido de uma agregação profunda à própria realidade histórica, certo? Se você observar todas as religiões, vamos pegar assim a do ramo abraâmico, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As três correspondem ao fator histórico de diversas maneiras diferentes. Mas, no caso do cristianismo, o fator histórico não é auxiliar ou acidental ou acessório, né, dentro do conceito próprio da religião, mas ele é essencial, né? Se você observar o judaísmo e o islamismo, tem uma carga histórica dentro dessas religiões, da própria doutrina dessas religiões, dependendo da forma de expressão da religião e do conteúdo teológico dessa religião, mas, né, tem uma posição secundária dentro da essência própria daquela religião, mas no cristianismo não. No cristianismo parece que a própria religião ela é fundamentada na existência histórica, né? Como se as suas doutrinas, as suas práticas, a sua teologia não pudesse existir sem o componente histórico. Inclusive, alguns historiadores mais modernos, como eu vou citar aqui agora, Mark Bloch, né, da Escola dos Análises, né, ele admite essa realidade. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar isso claro, que a teoria cristã da história, ela não está baseada em apenas, vamos dizer, uma visão acessória da história dentro da religião, como se a religião fosse lá e comportasse, de repente, absorvesse, né, dentro de uma teoria aquela disciplina, aquela ciência em particular como a história, mas que a própria religião ela se expressa, existe e se fundamenta essencialmente na história, né, independentemente das teorias existentes e da sua própria teoria, até porque a teoria cristã da história, vamos dizer, é parte da sua própria religiosidade, ou seja, é parte da sua fé. Então vamos ver o que o Mark Bloch diz a respeito disso, né? Abre aspas aí para ele. O cristianismo é uma religião de historiador. Outros sistemas religiosos fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia praticamente exterior ao tempo humano. Como livros sagrados, os cristãos têm livros de história e suas liturgias comemoram com os episódios da vida terrestre de um Deus os faustos da igreja e dos santos. Histórico, o cristianismo o é, ainda de outra maneira, talvez mais profunda, colocado entre a queda e o juízo. O destino da humanidade afigura-se a seus olhos uma longa aventura, da qual cada vida individual, cada peregrinação particular
apresenta, por sua vez, o reflexo. É nessa duração, portanto, dentro da história, que se desenrola eixo central de toda a meditação cristã, que é o grande drama do pecado e da redenção, fecha aspas. Então você vê que esse historiador, né, dentro da sua análise, dentro da sua crítica, dentro do seu campo de estudo, ele reconhece que o cristianismo ele não é só, né, uma religião que tem uma história ou uma religião que tem até uma tese sobre a história, mas ele é história essencialmente. Ela é história essencialmente, ou seja, faz parte da sua própria teologia, da sua própria estrutura interna, né, do seu próprio fundamento. E obviamente que dentro dessa perspectiva há que se levantar mais uma vez a questão: há um sentido na história? Qual o sentido da história? E claro que o cristianismo ele se fundamenta exatamente não só por ser uma religião histórica, como diz o Mark Bloch, mas uma religião de historiador, ou seja, uma religião daqueles que visam conservar as memórias daquilo que foi testemunhado, do history, né, daquele que viu os fatos acontecendo e os registrou e os narrou e os conservou, transmitiu, mas sobretudo é aquela religião onde esse fluxo de acontecimentos, testemunhos e recordações mnemônicas, né, ou seja, recordações narrativas que sejam, ou orais, ele guarda um desenvolvimento interno, tendo como acabamento um objetivo final, que é o próprio sentido, né? Então, para você falar de um sentido da história, principalmente dentro do cristianismo, você tem que definir muito bem, né, a que dimensão pertence essa história, né? E toda a história, apesar de ser uma memória, né, apesar de ser um testemunho e em seguida uma memória desse testemunho transmitida para outros, se a história é basicamente isso, né, de uma forma bem rude aqui falando, né, nós temos que enxergar dentro desse movimento do testemunho, da memória e da transmissão narrativa uma temporalidade, um grau de temporalidade, né, uma sequência, né, uma unidade de sequência, uma sequência que guarda uma unidade ou diversas unidades que vão sendo costuradas e que estão obviamente dentro de uma unidade maior. Então, um dos problemas mais frequentes, né, que foram debatidos ao longo dos milênios aí dentro dos séculos de filosofia é a respeito dessa temática do tempo, de quanto isso importa dentro do cristianismo, é o que Agostinho justamente, né, tratou de forma magistral, porque para ele falar sobre, vamos dizer, um sentido da história, para ele falar de uma história de salvação, para ele, né, ele dizer exatamente como Deus dirige os eventos com uma mão invisível, porém, né, de certa forma, de presença inegável, né, como tratar isso aí sem antes ter uma ideia clara do que é essa sequência, né, o que está por detrás dessa sequência, que é o próprio tempo, né, e isto é a base, né, do desenvolvimento de todo o pensamento teológico acerca da história, ou seja, de toda a filosofia ou teologia da história, que a verdadeira filosofia da história, ou a filosofia da história pura, é a teologia da história, certo? Então, Agostinho tem um trecho muito interessante que eu vou ler agora, que diz o seguinte, abre aspas: os anos de Deus não são uma única coisa, não são uma coisa, aliás, e Deus mesmo outra, né? Mas os anos de Deus são a eternidade de Deus. Então, na gente, há o nosso tempo de vida,
que não é a mesma coisa que nós, certo? Estão em nós, nos subordinam de alguma forma, mas não somos nós, né? Não fazem parte da nossa essência. Mas os anos de Deus, que é a eternidade, são Deus. Então, a eternidade de Deus, como diz Agostinho, é a sua substância. O tempo não é a minha substância, não é a sua, não é de ninguém, né? E também não é a de Deus. Mas a eternidade, sim, esta sim, é a substância divina, faz parte da substância divina, não se diferencia de Deus. Prosseguindo, nada tem de mutável, nada de pretérito, como se já não fosse, nada de futuro, como ainda não sendo. Ali só se encontra é. Então em Deus só existe o é, na eternidade só existe o é, e não há o foi ou o será, porque o que foi já não é, e o que será ainda não é, mas tudo que existe ali em Deus apenas é. Então, na visão de Agostinho, o tempo ele só pode ser compreendido a partir da ideia de finitude. Então, o tempo é o quê? É um não existente que torna as coisas exatamente finitas. Então, tudo que é contrário a Deus, que não é Deus, é finito, porque Deus é infinito. Então, tudo que é contrário a Deus, que é eterno, é temporal. Então, a dimensão de finitude e temporalidade, né, elas estão interligadas. Não são a mesma coisa, obviamente, mas elas estão interligadas, né? Porque se a gente olhar para o passado, né, e ver que aquilo se foi, memória, ou lançar um olhar sobre o futuro, você está vendo o que no futuro? Nada, porque ainda não foi. Você está vendo um desejo, uma expectativa ou uma esperança. Então, ambos os casos você já está vendo não é, porque aquela memória que você tem do passado, ela só é no momento que você olhou para ela. Meio instante depois e já não é, já é passado, certo? A própria memória que você acessa se torna passado, ela se presentifica e já é passado, certo? Então, para ser tempo, você tem que se tornar passado, é o que diz Agostinho. Então, o tempo é a total impermanência e Deus é a total permanência. Então, vocês estão vendo que para a religião cristã ter uma teoria da história, né, ela difere justamente das outras religiões, porque ela não tem só uma teoria da história, ela não é só uma teoria tem uma teoria da história, ela é essa teoria da história, né? Por quê? Porque ela admite que o tempo histórico é o tempo da finitude, porém sustentada por uma dimensão de eternidade, certo? Mas as outras religiões também não têm mais ou menos uma visão assim? Sim, o Islã tem assim, o judaísmo tem assim, olha, aqui é o tempo da finitude, mas Deus é eterno e infinito. Mas qual é a diferença então? A diferença é que o cristianismo, ele admite que Deus, de alguma forma, ele realiza o seu plano salvífico nessa finitude, nessa temporalidade. Então, a finitude e a temporalidade passam a ter qualidades que no cristianismo, que nas outras religiões, ela já não tem. Então, o processo qualitativo que há em relação ao tempo é derivado da doutrina cristã, da própria essência da religião cristã, certo? E além dessa infusão de qualidade dentro do temporal, e não simplesmente de rejeição ou de acidentalidade desse tempo, dessa finitude, né? Então, o sentido da história, ele vai ter que comportar também essa finitude e não rejeitá-la, certo? E o sentido
dessa história, né, dentro do contexto da teoria cristã, né, é um sentido que aponta para uma transfiguração que já é iniciada no tempo e vai ser consumada na eternidade, no próprio tempo, mas para o plano da eternidade, certo? Então, o cristianismo é uma religião que mostra que a história humana ela está condicionada para essa recepção do eterno já no tempo e depois da assimilação de todo o tempo e de toda a finitude no eterno, sem perder essa característica de tempo. Então, é o mesmo que dizer que o tempo para o ser humano, de alguma forma, ele nunca deixará de existir, certo? Porque nós não somos eternos, nós somos convidados à eternidade. Tudo que existe em nós, finitude, tempo, contingência, tudo isso daí vai ser levado para essa eternidade, porém qualitativamente alterado, transfigurado. Onde? No momento que nós chamamos de escatológico. A palavra escato, do grego, significa basicamente últimas coisas. Se você olhar o processo orgânico, né, por exemplo, de alimentação, os seres humanos, os animais, tudo começa pela boca e termina, vocês sabem aonde. E aquilo ali são as últimas coisas dentro de um processo. Então, dentro do processo da história da salvação, dentro do processo da história universal, que é, né, justamente a história da salvação no cristianismo, que é o próprio cristianismo, o cristianismo é a história da salvação, haverá um momento último, haverá as últimas coisas, e nem sempre as últimas coisas são agradáveis, mas é aquela coisa, né? Tomando aqui uma analogia bastante, vamos dizer, entre aspas, escatológica, né? Bastante esquisita, mas para mim aqui totalmente compreensível. O que eu quero dizer que é o seguinte: se o corpo humano, ele, né, as últimas coisas no processo de alimentação é aquilo que todo mundo sabe o que é, e aquilo ali não é algo agradável, né? Ao mesmo tempo, aquilo ali traz uma sensação de alívio, uma sensação de renovação, né? E é exatamente isso que vai acontecer na história. Haverá uma coisa bem ruim, né? E simultaneamente uma coisa maravilhosa, uma coisa exultante, né? Uma coisa, uma espécie de alívio. Então, o caráter escatológico, tanto que Agostinho fundou aí, deu os fundamentos da própria doutrina cristã, etc. O nosso mundo ocidental, o pensamento da filosofia, ele recebe de Agostinho um upgrade teológico, né? A própria filosofia recebe disso, né? De Agostinho. Ali adentra o tom escatológico da história, maior, vamos dizer, coerência. Ele próprio diz, né, comentário aos Salmos, né, abre aspas, pois nada parece mais rápido do que tudo aquilo que já se passou. Ou seja, esse fim último, essas coisas últimas, elas já estão presentes. Elas não estão lá no futuro, estão lá no futuro, sim, mas aquele futuro já está prenhe. Vamos dizer, esse presente já está prenhe desse futuro. E esse futuro já aguarda esse presente nosso como um passado. Então, é só você pensar, um momento muito ruim da sua vida, depois que passou, parece que foi muito mais rápido do que você estava sentindo no momento que estava vivenciando aquelas coisas, né? Continua Agostinho, quando vier o dia do juízo, então os pecadores perceberão não ser tão longa a vida que passa, porque para o pecador, quanto mais vida, melhor, né? Longos tempos é o que deseja todo aquele que não quer enxergar o verdadeiro sentido da sua própria história. Então, o momento escatológico, então vamos aqui sintetizar as coisas. A teoria cristã da história,
né, vamos dizer, é algo inerente, inseparável da própria substância da religião cristã, certo? Dos seus dogmas, das suas doutrinas, da sua teologia. Esta teoria cristã da história depende de uma visão clara do tempo e da eternidade, certo? E de uma concepção objetiva, ou seja, um fim e um fim último, que é o momento escatológico, que já está prenhe, vamos dizer, no presente, né, de todas as coisas, antes desse fim universal e fim último mesmo. Então, o fim último já está aqui presente. Isso contrasta completamente toda a visão anterior ao cristianismo, salvo raros casos, né, os próprios judeus, que foram os iniciadores dessa visão linear do tempo, vamos dizer assim, né, mas antes deles, os pagãos, de forma geral, principalmente gregos, romanos, etc., tinham uma visão da história cíclica, né, onde as coisas acontecem em ciclos infinitamente repetidos, né? Então, tudo que acontece aqui, de certa forma, vai acontecer novamente. Daí derivam também aquelas doutrinas reencarnacionistas, que hoje o pessoal acha que é uma grande novidade, uma grande revelação, mas é uma grande baboseira, é uma grande perda de tempo, né? Porque não compreendem nem o que os gregos, os romanos, o pessoal da Índia entendiam sobre isso, mas apenas as suas próprias, vamos dizer, elaborações muito mal feitas, reconstruções muito mal acabadas, né? No caso do próprio Allan Kardec, mas baseado nesse tipo de visão cíclica do tempo e da própria história, fica claro que é impossível você encontrar algum sentido verdadeiro, uma coisa última para a história. É uma imagem ideal, né, um acabamento ideal e vamos dizer, um salto qualitativo final. Então, esses povos antigos não concebiam a história em si, né, como tendo um propósito, um fim. Os próprios gregos viam, na realidade do tempo e da própria história, apenas imperfeições, né, de ideais que não serão realizados jamais. Então, perder-se tempo com essas coisas é fugir da essência, ou seja, fugir daquilo que é permanente. Mas no cristianismo a gente pensa na história não para fugir do impermanente, mas o contrário, para a gente adentrar no mistério do impermanente, que é dado para nós no tempo histórico. Então, tempo e história para todos esses povos anteriores ao cristianismo e até ao judaísmo, né, representa o domínio da desesperança, né, ao domínio, vamos dizer, de uma espécie de escravidão do ser, né, do qual o homem deveria se libertar. Certo? Então, a visão da história dos povos pré-cristãos, vamos dizer assim, é incompatível com a própria visão cristã da história, né? Porque no cristianismo fica claro que haverá, né, uma espécie de cumprimento de uma promessa, né? E nisto há um total senso de direção. Você vê que para os homens que escreveram os textos sagrados, a Bíblia, a história não é uma série de ciclos repetitivos sem sentido, né? Mas a história é o meio pelo qual Deus realiza a sua vontade para a criação, dentre elas a principal, o homem. Então, essa ideia de que a história ela é um fluxo, né, é um tecido no qual uma trama vai se desenrolando, né, um tecido que está sendo costurado, urdido por Deus, através do navete ali, os fios horizontais, os fios verticais, etc. Tudo isso estabelecido por uma vontade divina, né, e que lá no futuro, que já está, né, aqui no presente, de certa forma, prende nesse presente que nós vivemos aqui e foram vividos ao longo dos séculos que já se passaram. Essa ideia da história é para ser vista como uma ideia de cumprimento de promessas,
né, promessas que foram sendo reveladas por Deus ao longo de vários tempos. E isso daí, né, tem uma contribuição especial dos profetas do Antigo Testamento. Então, o que o cristianismo tem de religião, ele deve a uma linha de sucessão temporal e histórica que ecoa, né, em priscas eras, vamos dizer assim, tempos muito antigos, vamos dizer, desde a criação, desde o próprio par genético, Adão e Eva. Então, por isso que a gente vê, né, por exemplo, movimentos estranhos a esta concepção de um sentido geral da história, né, eclodindo aí no século XIX, XX, aí, com muita facilidade. Por quê? Porque é uma época que se perdeu a visão da fé, onde a fé nada mais é do que uma afirmação arbitrária, esquisita e até supersticiosa, né, que bate de frente, vai de encontro ao racionalismo, à ciência e aos avanços de um progresso, né, que este sim é bastante uma superstição bem grande, né, fora do domínio da fé. Então, por exemplo, filosofias como o existencialismo ateu, né, para ele, o existencialismo ateu só existe a sua experiência existencial e nada mais. Então, como é que vai ter um sentido da história geral, absoluto? Não há nenhum padrão, nenhuma significância dentro desse tecido de acontecimento, só um monte de eventos acontecendo, onde você, estando ali perdido dentro da sua existência singular, você tem que encontrar ou fazer aquilo ali ter algum sentido, costurar um sentido, ou, se quiser, também é seu direito, sua opção, sua própria filosofia, falar assim, para que sentido? Né? Para que sentido? Isso fica a critério de cada um, individual de cada um. Cada um pode encontrar o seu caminho na existência, né? Ter uma existência autêntica ou não autêntica, tomar certas decisões ou não. Mas a história mesmo, como um todo, o peso das suas ações para você e para o mundo está desprovido de sentido, a não ser o sentido existencial, ou seja, a não ser o sentido, vamos dizer, atomisticamente empírico, né? Isso aí deriva do que? De uma perda geral do senso correto, né? Da teoria correta, vamos dizer assim, de uma visão histórica, né? O cristianismo afirma haver um sentido na história. O judaísmo também afirma, o Islã também afirma que há um sentido, há uma progressão da história. O que eles não afirmam é o que nós cristãos afirmamos, que a própria história está impregnada de uma substância divina, de alguma forma está em contato com essa substância divina que vai qualificar tudo que está aqui, lá, nele próprio, na eternidade. Então Deus está desenrolando a sua vontade na história. A história é a forma pela qual, a forma na consciência de Deus, né, onde a matéria, ou seja, as suas criaturas, estão sendo constantemente convidadas, né, e dispostas ali a fazer parte desse plano de transfiguração final que será dado no fim do mundo. Então a gente pode se rebelar contra Deus, como os existencialistas ateus, tentar até frustrar o seu plano, mas não vão conseguir, porque outros vão tentar realizar essa sua vontade, vão agradar a Deus e viver para o progresso do quê? Deste plano divino. Então Deus estará sempre no controle, isso é o mesmo dizer que Deus estará sempre no controle. Então, dentro dessa visão, a gente pode encontrar três características, né, da interpretação cristã da história, da visão, da teoria cristã da história, que só existem na visão cristã mesmo, com visões genuinamente cristãs, né? A primeira delas é que a história é um desenvolvimento dos propósitos divinos, da vontade divina, né, tendo em vista um plano de culminação
final para além da própria história. Isso daí você encontra, de certa forma, num certo sentido, no judaísmo e no Islã, mas não da forma cristã. Qual é a diferença? A diferença é o que a gente falou. Para o judaísmo, a ênfase não está nesse fora da história, mas na própria história. No Islã, a referência máxima está fora da história, não dentro da própria história. Mas no cristianismo, essas duas coisas estão, vamos dizer, embrenhadas. A história é o desenvolvimento da vontade divina por causa dessa mistura que há entre Deus e o mundo criado. Então Deus revela a sua vontade na história como vontade de redenção, de redimir o homem. Essa redenção está lá naquelas promessas que foram dadas principalmente ao povo antigo, o povo hebreu e judeu. Então, no Antigo Testamento, com aquelas cerimônias, aqueles cultos, né? Vão ser tipos, né? Que vão ser maximamente realizados em Cristo, né? E a própria vida do Cristo, em algum sentido, é um tipo que está apontando para a consumação do novo céu e da nova terra, ou seja, da ressurreição, da transfiguração, não só do homem, mas de todo o universo, são futuros. Então, a redenção tem uma dimensão histórica, porque ela é mostrada lá no passado, ela é concluída na pessoa do Cristo, né? O passado como tipo do Cristo e Cristo como tipo do fim do mundo, né? O tipo do fim da história. Tudo isso está interligado dentro do plano histórico, tudo isso são eventos históricos reais e concretos. Então isso envolve toda a totalidade da espécie humana. Envolve todas as nações, por exemplo, envolve a história de uma nação como Israel, envolve a história de uma pessoa como Cristo, Jesus Cristo, a história de um movimento institucional, de certo sentido, né, que é o aspecto visível da igreja. Então todas elas revelam isso, esse propósito maior de uma vontade para com a criação. Então Deus revelou ao homem através de eventos e acontecimentos históricos aquilo que é a vontade dele. Então vamos prosseguir. Estava falando que a primeira característica, né, da teoria cristã da história é o fato de que a história é a dimensão pelo qual Deus revela a sua vontade, né? E, vamos dizer, ele revela isto de si mesmo para o homem nos eventos históricos, né? Particularmente nos eventos históricos, que são especiais, ou seja, não são repetíveis no sentido do tempo cíclico dos povos pré-cristãos, mas eles são tipológicos, ou seja, eles representam coisas futuras também, né? Como o Êxodo representou, né, a travessia do Jordão, a volta do cativeiro, o nascimento do Cristo, etc. A descida do Espírito Santo, tudo isso daí significam coisas futuras também, né? Coisas da vontade de Deus. Então Deus se auto-revela não na Escritura enquanto tal, né? Mas nos eventos históricos que inclusive foram registrados nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, etc. Então a história da redenção, né, é a única forma de compreensão total da história que pode inserir nela um sentido coerente com a realidade, certo? Então, uma vez que toda essa história, todo o conjunto da história, a história total, está sob a destra, o controle da mão divina, nós podemos dizer que a própria história é a revelação de Deus.
certo? Apesar de que ela sempre tem o seu coeficiente de mistério. Então não é vamos dizer, a história enquanto tal, ela não se revela totalmente cristalina para o nosso entendimento, mas sempre com um quê de obscuridade, a própria essência do ser histórico, que é esse ser contingente, certo? Mas que está em processo de unidade, de unificação, né, com o ser transcendente, certo? Então a primeira característica da história é esse processo de autorrevelação divina e de imposição da sua vontade, de revelação da sua vontade, certo? Que é bem específico no contexto cristão e é, vamos dizer, diferente justamente no tratamento que se dá à história nas outras religiões. A segunda característica, né, a nota fundamental da teoria cristã da história é que Deus é o próprio Senhor da história. Mas no judaísmo também é assim, no jainismo também é assim? Sim. Só que Deus é o Senhor da história no sentido cristão, né? Num sentido um pouco diferente, porque Deus, ele participa, né, como nós participamos da história, ou seja, ele se encarnou. Então, além de estar no controle da história, ele é um personagem da história, certo? Que não manipula os homens como se eles fossem robôs ou marionetes. O homem tem o que? A liberdade de tomar suas decisões, ter responsabilidades, etc. Tomar suas decisões aqui na vida temporal. Mas isso significa que Deus tem uma espécie de domínio, certo? Que abrange inclusive o próprio mal, pois Deus converte o mal em um bem maior. Então, por mais que os homens ou os demônios tentem fazer da história um pano de maldade, Deus ainda assim, ele permite essa maldade para justamente revelar mais da sua vontade e fazer, inclusive, né, deste mal algo que clarifique, que potencialize ainda mais a sua vontade de bem no mundo, né? Então, isso só se dá por ele ser Senhor, ou seja, Senhor no sentido de dominar, ser o dominus da própria história, da própria revelação que é a história, certo? E por isso ela tem direção, por isso ela tem objetivo, finalidade, ou seja, sentido. A história tem sentido porque Deus a domina, porque Deus lhe infunde esse sentido, certo? Então você vê que na teoria da teoria cristã da história, a história é a própria revelação divina, né? E é a própria revelação divina enquanto ação do próprio Deus, não só do homem, né? Às vezes a gente não sabe qual é o propósito de Deus na história. A gente vê coisas acontecendo, o mal surgindo, o mal pululando por todos os lados. A gente não sabe por quê, para que esse propósito existe. A gente tem a fé, né? Então a fé é o elemento pelo qual nós, mesmo na obscuridade, né, da contingência histórica, vemos a supremacia revelada por Deus, a sua própria supremacia, né? E mais do que tudo, a sua própria supremacia dada na pessoa de Cristo, a sua encarnação, que é a união final entre o ser transcendente e o ser imanente, o ser não criado ou incriado e toda a criação. Que ao se encarnar, Deus se encarna em todos os domínios do ser, né, que reunidos formam o homem. Deus se encarna como mineral, se encarna como vegetal, se encarna como animal, se encarna como homem, ou, né, se encarna como anjo, porque o homem tem uma dimensão angélica embutida no seu ser. Então, essa característica a gente vê espalhada em toda a Escritura. Em toda a Escritura há uma referência, né, a ideia do Senhor, o Senhor da criação, o Senhor do mundo, o Senhor da revelação, o Senhor da história. Então,
a história é a própria revelação de Deus, mostrando, né, o seu propósito, a sua vontade em desenvolvimento na criação, né, através da criação. Deus é o que dirige essa história, independentemente se nela há a defecção do pecado, a defecção do mal, e Deus é o centro da história. Terceira característica, né, da visão cristã da história. Deus é o centro, mas é o centro justamente que liga a temporalidade à eternidade. Deus faz essas duas coisas se tornarem uma só com Ele, né? Aliás, nele, em Cristo. Então, Cristo é o centro da história, na visão, na teoria cristã da história. Um evento singular, mais importante, de significado decisivo para tudo que veio, que foi antes e tudo que veio depois. O verdadeiro divisor do tempo, mas ao mesmo tempo o verdadeiro qualificador do tempo. Então, ao Deus se encarnar na pessoa do Cristo, de Jesus Cristo, e passar a viver como nós, habitar entre nós, Ele qualifica o tempo, Ele qualifica a vida temporal. Então, não apenas tudo o que aconteceu tipologicamente antes é cumprido nele, mas tudo que irá acontecer depois é ordenado por ele. Ele é o tipo de tudo que irá acontecer no futuro. Então, Cristo é o selo distintivo de toda a história. É o selo que faz da história, né, una com o próprio Deus. E aí, nele, se confirma e se completa a redenção, né? O triunfo sobre o mal, sobre a defecção do pecado. Então você pode ver que das três características, né, o propósito de Deus e de sua vontade em desenvolvimento na história, que é revelação. O seu senhorio, né, em relação a esta revelação que é a história. E o fato dele estar no centro e congregar todas as coisas no plano histórico, isso torna a teoria cristã da história uma teoria sine qua non, né, sem a qual não podemos compreender nada sobre a história no sentido pleno e total. Então, a única visão da história, a única teoria da história compatível com a realidade das coisas que aconteceram, que acontecem, que acontecerão, é o símbolo formal sintético da história cristã, do cristianismo, que é o quê? O cristianismo, ele é muito além de uma religião, ele é um modo de presença de Deus nessa unificação, né? Essa unificação que dentro da teologia cristã é chamada de redenção, é a recuperação, né, daquilo que estava desligado, mas é a recuperação no sentido da unificação, certo? E por isso nós que somos, né, afeitos à história, a estudar a história, ou um historiador cristão, ou um filósofo da história cristã, um teólogo cristão, tem que encarar a história segundo esses três aspectos, essas três características, certo? Mas principalmente compreender que o cristianismo, né, ele é a história, ele é a historicidade de todas as coisas, certo? Então, se a gente vai falar de teoria cristã da história, nós estamos falando de uma única e simples coisa, certo? Como o cristão vê a história.
ele vê a história como uma revelação da vontade divina, né? Em seus domínios na pessoa de Cristo, que unificou toda a criação, toda a temporalidade com Deus, o Eterno. Certo? Então, vamos terminar por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram e valeu!